Oi, gente! Hoje nós vamos fazer um Achamos em Minas diferente. Sabe por quê? Eu tô aqui em Belo Horizonte e olha o que eu achei. O canal universitário de BH. Na verdade, quem achou foi o canal universitário. Nós estamos aqui na Record e vamos contar a história dessa pedra preciosa da produção artística mineira chamada Luciana Cataíra. Hoje o Achamos em Minas. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço, que prazer. Olá, você que está em casa, o Mídia está no ar e vamos conversar com Luciana Cataíra, que vai nos contar um pouquinho sobre essa trajetória na cultura, na arte, no turismo, no jornalismo, nessa descoberta de Minas. Mas vamos começar, Lu, pelo seu início no jornalismo e na produção. Vamos lá. Conta um pouquinho pra gente como que você entrou no ramo televisão. Então vamos lá, mas primeiro eu quero agradecer muito, estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui batendo papo com você e com vocês. Então, É uma honra pra gente, viu? Toda E minha. muita alegria mesmo. Então vamos lá, tudo começou, Aninha, em 99, quando eu fui procurar estágio na TV Horizonte. Aí minha ideia no início era ir para o jornalismo mesmo, jornalismo factual. Você começou lá, inclusive, né? Comecei lá, E aí a gente fazia um programa diário chamado Voz da Comunidade, que a gente falava sobre os problemas da cidade e tal, e eu gostava bastante. Até que um dia o diretor, na época, o Jonas de Pinho, falou assim, cria um programa, o que você gostaria de fazer? Eu falei, eu queria falar sobre bichos. E daí fui lá eu falar sobre animais com Este Bicho é o Bicho. Aí a gente começou a trajetória desse programa, que foi bem legal. Foram 15 anos, né, falando sobre o mundo animal, E a gente fazia programa em zoológicos, bichos domésticos. Então foram 15 anos que eu falo que o bicho foi minha grande paixão. E também dividi com ele uma outra paixão, que era a Cidade da Gente. Que na época o Vanderlei Timóteo, que era um diretor lá também, me convidou para fazer o Cidade, que a gente rodava por Minas para encontrar lugares legais, histórias curiosas. Depois o Cidade acabou indo para o exterior também. Então o Cidade também teve uma vida longa na TV Horizonte. Eu lembro, né, a gente estava junto quando você fazia O Bicho é o Bicho, eu ficava me perguntando, porque a gente não tinha essas produções ainda, pelo menos aqui regionalmente, né? Uhum. Por que escolher os bichos? É uma pergunta que eu me fazia, eu acho que muita gente se fazia, e como que você chegou nesse lugar, né? Pois é, na verdade, bicho sempre foi minha grande paixão. Então, na época, eu lembro quando a gente começou a construir esse programa, eu tinha duas paixões, o teatro e os animais. E aí eu acabei entendendo mais para os bichos. Assim, a gente começou, vamos fazer uma série. Tá bom, vamos fazer, eu não lembro, era coisa de 10 programas. Vamos fazer 10 programas, só que os 10 programas viraram 15 anos. Mas a ideia era fazer uma série pequenininha. Mas aí quando a gente foi vendo, o universo animal é gigantesco, né? Sim. Então, assim, foi programa que não acabava. E quando a gente terminou o programa, eu te garanto que ainda tinha muita coisa pra contar. Tinha muito bichinho. Você lembra de algumas produções do Esse Bicho é o Bicho? Porque sempre tem as que ficam na nossa memória, né? E que marcam. Eu lembro da primeira, que a gente falou sobre a girafa. Eu lembro que a gente brincava que ela era a top model do mundo animal, né? Então, assim, a girafa pra mim sempre foi meu xodó, que foi quando a história do bicho começou. Depois a gente teve uma série sobre cães, que foi uma série também que durou, acho que uns 10 anos. Que essa também era o xodó do xodó, que a gente falava sobre raças de cachorro. Que inspirou muitos programas que vieram depois, Exatamente. Né, Lu? A gente foi meio que pioneiro. Foi sim. Foi. Então, a gente falou uns 10 anos sobre raças. O que também a gente começou pensando, vai dar um mês de programa. Não, foram 10 anos de programa. Porque cada raça tem sua peculiaridade, né? Tem suas curiosidades, seus encantos. E é uma paixão do homem, né? Super. E uma coisa que é muito interessante, né? Que até hoje os programas estão no YouTube e eles são muito vistos. Eu recebo muito e-mail. Então isso é muito legal. Você também, eu lembro de um projeto muito bacana, quero chamar aí o nosso telespectador para acompanhar, que era um programa que você fazia o Cidade da Gente, e teve uma série que você falava das ruas, não é isso? Conta pra gente essa produção que era incrível, pode ser retomada até um dia. Né? Essa série foi baseada em um livro de um escritor que falou sobre várias ruas de Belo Horizonte e contava as histórias dela. Então a gente sempre sentava em algum bairro, escolhia ali 2, 3 ruas que tinham sido faladas nesse livro, e a partir dali a gente contava um pouco dessa história.
E foi muito bacana que, por um tempo, eu fiz esse programa sozinha e, por outro, eu dividi com o Juliano Maia. Foi. Então, era bem divertido, era uma produção gostosa de fazer, era um bate-papo, assim, na praça. Era muito gostoso. Ô Lu, quem te acompanha, né, quem te descobriu depois ou quem te acompanha há mais tempo, vê como você tem uma forma sensível de selecionar tanto as suas histórias quanto os seus personagens, né? E como que se aprofunda, né, nas suas produções. Como vem a inspiração e você vê esse trabalho sendo feito de forma diferente? Onde que você cuida mais? Obrigada, primeiro. Eu acho que eu sempre falo assim que eu sou uma escutadora de histórias, né? Então, eu sempre gostei, tanto no Bicho quanto no Cidade, como agora nós Achamos em Minas, de escutar as histórias. E cada pessoa que a gente entrevista, a gente vê que é um universo tão grande e é tão legal quando a gente se conecta com essas pessoas. E eu falo que eu dei muita sorte, que assim, é difícil encontrar alguém que não é um coração muito bom. Então, quando você chega e a pessoa tá ali de coração aberto, que você é capaz de entrar naquele universo, nossa, é muita história boa que tem para contar, né? Eu falo assim que eu sou privilegiada, porque eu trabalho escutando histórias. Mas eu vou te contar uma coisa, deve ser muito difícil não se abrir quando encontra um sorrisão, essa alma, não é bondade não, é um grande predicado, né? Além da forma como você aborda, né? E de como você sensivelmente vai entrando nessa história e contando. Vamos chamar algum episódio do Achamos em Minas que tenha ficado aí na sua história, ou os iniciais, pra gente mostrar um trechinho. Pra gente relembrar, então, eu vou escolher o primeiro. Tá. Que foi sobre os tropeiros de Ipoema. Roda aí um pouquinho pra gente ver. Minas Gerais é um estado cheio de histórias e personagens. Curiosidades não faltam por aqui. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre um dos ofícios que já foi muito importante para o desenvolvimento da nossa região. Vamos fazer uma viagem com os tropeiros. E se você acha que vai ser um passeio monótono, que nada, pelo que eu vi até agora, esse pessoal é muito amável e divertido. Vamos comigo? Como é que é o verso, vai? Viajei 60 léguas no lombo desse araçá. Sapateei na poça d'água, fiz poeira levantar. Sou filho de cascavel, neto de cobacorá. Bezerro de vaca pintada, onça não come. Quem casa com mulher feia não tem medo de lobisomem. Quem casa com mulher bonita, corre de levar chifre e passar fome, trem. Não somos mineiro? Mineiro, ai. Valeu, boa viagem pra vocês. Na verdade, os tropeiros são pessoas da área rural, né, que trabalhavam e suas mercadorias tinham que vender em outros locais. Então eles tinham os trajetos que eles faziam, né, percorriam até outras cidades para entregar suas mercadorias. Então eles andavam com as tropas, percorriam caminhos, trilhas, seguiam os cursos dos rios. E na maioria das vezes, nesses cursos, eles encontravam, né, tinha algumas lavadeiras, que aí eles contavam os causos, tocavam violas, né, e às vezes até dava casamento. Por que você gostou desse episódio? Esse eu sempre lembro com o maior carinho, que foi o primeiro, né? Então eu lembro que a gente chegou, a gente tinha que fazer Achamos de 8 minutos. E eu estava acostumada a fazer programas de 48 minutos. Nossa. E como era o primeiro, eu cheguei aqui com material para 3 horas programas editadas, sabe? E eu lembro que o diretor, que é Taíra, que é isso? Não tem nada disso. E eu chorava porque eu tinha que cortar e era cada história uma mais linda que a outra. Então na minha cabeça eu tinha feito um negócio de 48 minutos que eu tinha que reduzir para 8. Nossa. Então assim, foi sofrido. Duro. Mas que quando eu olho para ele hoje, eu falo, nossa, que legal que foi aquilo. Foi assim um desespero, que o coração tava na mão, meu Deus, se vai dar certo, o que vai dar? E deu. Então assim, eu tenho o maior carinho. Toda vez que eu escuto a trilha, nesse programa eu arrepio. Eu falo, não, foi bom demais. E como que você chegou no Achamos em Minas? Então, o Achamos foi o seguinte, o Mauro Tramonte, que é o apresentador do Balanço Geral, acompanhava o Cidade da gente pela internet. E o Cidade era um programa de viagens, que eu tinha acabado de voltar de uma série do exterior, que eu viajei sozinha, fazia tudo sozinha. E ele falou, olha, falou com o nosso diretor de jornalismo, Thiago Feitosa, olha, essa menina é bacana, vamos ver se ela não vem pra cá pra gente fazer um projeto desse, porém em Minas. E eu fui vir pra Minas pra fazer o Achamos em Minas. Você já contou o primeiro, que foram dos tropeiros, 40 minutos, 8 minutos final. Esse programa ganhou projeção e ganhou o mundo. Conta um pouquinho como que é feita essa produção. Pois é, a produção
ela é super bacana, assim, porque a gente tem um produtor, o Leandro Wagner, que é uma pessoa super sensível. Então as histórias chegam para ele ou por indicação de telespectador, ou porque a gente procura na internet mesmo. Ou às vezes eu vou em uma cidade e aí você vai para fazer uma história, você volta com 8, né? Que uma história vai puxando a outra, que conhece o vizinho, que tem o moço do mercado e aí vai indo. Então acaba que o Leandro vai selecionando as histórias e quando eu tô lá em loco eu posso selecionar novas histórias. Sim. O Lu, você viajou o mundo e viaja Minas, né? Lembra de episódio aqui em Minas que tenha te marcado de alguma forma, um personagem diferente? Sim, teve um que foi... Eu lembrei dele agora porque eu tive recentemente em Frutal. Era o Alaércio, que era o poeta verdureiro da cidade. Então ele é uma graça, assim, ele tem mais de 2.000 poemas e ele é verdureiro. E escreve poemas sobre a vida desde que ele nasceu até agora, assim, ele vai escrevendo poemas e vai com o carro de verdura dele pela cidade, assim, é um personagem super mineiro e apaixonante, sabe? Ele é um daqueles personagens que você sente saudade. Vamos ver um trechinho. Onde que o senhor comprou esse carro aqui? Como é que você arrumou esse carro, Celeste? Esse carro eu comprei de um amigo meu em 3 pagamentos, aí pagando com dinheiro das verduras. Foi uma luta muito difícil, mas consegui pagar. E esse carro tá dando conta de trabalho? Tá dando conta de trabalho. Velhinho, fraquinho, mas sempre trabalho. Ele que me ajuda no sustento da casa. A verdadeira paixão, o verdadeiro talento do seu Laércio está aqui, ó, nesses livros, porque ele já escreveu mais de 3.600 poesias, não é isso? É verdade. E a intenção de escrever essa poesia é contar a minha vida desde quando eu nasci. Então eu vou ler a primeira poesia, posso? Pode, sim. Então vamos lá. Ó Deus que está nas alturas, me inspire nesse momento, para mim contar minha história desde o meu nascimento, seguindo o seguinte tema, que é amor e sofrimento. Então tudo aqui tem a ver com amor e sofrimento, Léo? Tudo tem a ver, amor e sofrimento. Por que fala muito de amor? Porque eu sofro desde criança. Quando meus pais se separaram, já comecei a sofrer por amor. Depois fui crescendo, havia o momento da mocidade, tempo da paixão, sofri muito por amor, até que chegou um dia que Deus preparou, deu o meu casamento. Olha, e aí o senhor casou? Além do Laércio, né, você deve ter muitas histórias. Esse contato com o mineiro te mostra uma Minas Gerais que deve ser peculiar para quem viaja e para quem vai de norte a sul, vai para o Triângulo Mineiro. Que Minas Gerais é essa? Como que você vê esse estado nesse lugar que você está, que é de procurar o que é inusitado, né, e o que é grande no estado? Olha, Minas, eu já tenho uns 6, 7 anos de achamos. E eu falo que Minas, para mim, até hoje é uma grande surpresa. Assim. Primeiro, mineiro não conhece Minas, né? Que é tão difícil você conhecer Minas, que é a Minas do Triângulo, não é a Minas do Norte, que não é a Minas do Sul. Aquela história de que Minas são muitas, para mim, é uma frase muito acertada. É o mundo, realmente, né? Então, em cada lugarzinho que você vai de Minas, eu sempre falo que eu ganho um presente, assim, sabe? São os mineiros que eu encontro lá. Minas é linda, mas os mineiros para mim, são um grande presente, assim, do meu trabalho. Então, porque acaba que eu viajo bastante e o legal é isso, assim, de repente você tá com um mineiro que você fala, puxa, isso aí é a cara de São Paulo. Depois você tá com um mineiro que você fala assim, não, essa pessoa não existe. Que tem aquele jeitinho, que tem aquela coisa mais gostosa. É o mineirinho É mesmo. o mineiro que você fala, não, isso aí, que às vezes a gente fica com raiva quando vem programa de comédia de televisão, você fala assim, não, esse mineiro não existe. Mas quando você vai nos lugarzinhos, ele existe, Ele que existe. É puro, sabe? É assim, é um coração e uma alma que não tem igual. Parece um bebê ainda, né? Que não ganhou o mundo ainda. É muito gostoso. Ô Lu, e esse mineiro que você conhece, ele tem algumas peculiaridades, né? Dizem, pelo menos fora onde a gente vai, as pessoas falam, o mineiro recepciona bem, o mineiro é o do pão de queijo. Toda Minas tem pão de queijo e boa receptividade? Toda Minas tem seu café e seu pão Tem. de queijo. Todo lugar que eu chego tem um café e um pão de queijo esperando e uma broa. E uma broa. É muito gostoso. Tem uma história, inclusive, que eu acho super bonitinha, assim, que todos os lugares que eu vou,
Eu como muito, né? É Porque mesmo? Você sai do hotel, você acabou de tomar café. Você chega na casa do primeiro entrevistado, já tem uma Tem um super cafezinho. mesa pra você. Aí você vai pro outro, já tem um almoço, já tem não sei o quê. Então todo lugar tem. Por mais simples que a pessoa seja, e aí a gente muitas vezes eu fico emocionada que você vê que assim, o pessoal tem pouco e aquele pouco eles fazem questão de dividir com você e é uma alegria dividir. Quanto mais que tem todas as possibilidades, também sempre tá lá te esperando. Então, assim, eu não posso reclamar disso, porque eu sempre sou muito bem recebida. Independente, assim, não é só por estar trabalhando. Tem lugares que eu vou que não pega Record Minas, não tem isso. Então, eu nunca me viro. Sou uma menina chegando com uma mochila na casa de alguém. E eles te recebem com o mesmo carinho, sabe? Isso eu acho muito emocionante. Então, tanto que teve uma vez que eu fui fazer uma receita de broa, no Novo Horizonte, eu não lembro bem a cidade. Que era uma senhorinha, e eu cheguei lá, né, de tênis, mochila e tal, vim aqui gravar com a senhora, sou da Record, e ela ficava me olhando com uma cara desconfiada, aí tá, ela não passou a receita, mas sempre me olhando assim, aí no final falou assim, pode falar a verdade, você veio aqui foi pra roubar minha receita, não é? Eu não, mas me deu a receita mesmo assim, e tá cheio dessas historinhas, que assim, que é muito gostoso, Tem sempre uma produção distante, né? Você tá aqui em Belo Horizonte fazendo uma produção para ir pro interior. Quando chega, aí a gente está no canal universitário, conversando com alunos, com professores, com quem conhece e não conhece, né, esse ramo de produção jornalística. Como que é o processo de produção? Você sai com uma pauta. Já aconteceu de você sair daqui com uma pauta e chegar lá, a pauta ser outra, a pessoa ser diferente? Conta uma experiência e esse processo, como é que ele acontece? Tá, pra então gente. vamos lá. A gente recebe uma sugestão, o Leandro corre atrás e encontra uma história. Então ele me dá uma pauta e me fala, olha, você tem que pegar o ônibus tal hora, tal dia e tá em tal lugar, na casa do fulano tal dia. E me dá o endereço. Você vai de ônibus? Vou de ônibus, vou sozinha. Aí eu lembro que dessa vez eu esqueci o nome da cidade, eu fui de ônibus e a cidade não tinha rodoviária. E tava um calor, e eu tive que parar na BR. Tudo bem, parei na BR, atravessei a BR e aí tava lá escrito, tipo assim, centro, 5 quilômetros. E eu com mochila, com tudo, empurrando uma linha e não tinha táxi da cidade. Vou eu andando 5 quilômetros e a pauta era o maior mentiroso do estado. Então tô eu indo lá, dei 5 quilômetros, aquele sol. Aí cheguei lá, eu fui lá pro moço, falei, ô moço, você que é o maior mentiroso da cidade? Ele, não sou não. E eu, como não? O Leandro que trabalha comigo falou, tá escrito aqui. Eu falei assim, pois é, fiquei famoso por causa disso, mas eu não quero mais ser não. Agora eu quero ser poeta. Então senta aqui que eu vou ler suas poesias. Eu, não, moça, eu queria que você contasse pra mim a história da mentira. E ele não quis contar e passou a tarde toda lendo poesia pra mim e também não quis gravar. Aí no final do dia eu peguei minha mochilinha, voltei 5 quilômetros, fui pra BR pra pegar o ônibus e ir embora. Então acontece. E escutou a poesia? Escutou as poesias? Eu passei a tarde ouvindo poesia, tadinho. Não dava pra ter virado a pauta de poesia, não? Eu tentei, mas não deu. Não era muito boa. Ai, que ótimo, eu queria ver essa. Ah, Lu, você disse que viaja de ônibus, né? Quem tá em casa, te vê na TV, aberto e fala assim, nossa, e você é realmente, né, uma estrela para várias dessas pessoas, né, que veem, te acompanham e conhecem Minas de uma forma diferente. Você pega o ônibus, vai para a rodoviária, viaja, põe uma mochilinha nas costas. Eu tenho 3 perguntas aqui nesse sentido. Te reconhecem na rua, né? Minas tem jeito de você fazer de outra forma ou essa viagem de ônibus te acrescenta de alguma forma? E o quão cansativo e prazeroso é esse percurso? Se reconhece, reconhece. É muito engraçado. Porque assim, igual ontem eu tava voltando, aí pede pra eu tirar foto e tal. Um monte de gente fica olhando, tipo assim, acho que não pode ser ela, não. Um monte de gente não acredita. Fala assim, não, mas você pega ônibus, Então, se reconhece, é muito engraçado. Eu não acho, vou te falar a verdade, eu não acho ruim, sabe? Porque eu sou a pessoa que entra no ônibus, se a viagem dura 12 horas, 1 hora, não importa, eu vou dormir esse tempo. Então, assim, se a viagem é à noite, no outro dia eu chego a tomar banho, vida normal, vida que segue. Então, pra mim não tem problema. E se acrescenta, acrescenta. Não sei se é a viagem de ônibus ou por viajar sozinha. Porque eu vejo assim, quando gravo com equipe, quando eu gravo sozinha, a aproximação que você tem com o entrevistado é completamente diferente. Porque eu acho que quando eles recebem a gente, é só uma menina com a mochila batendo na porta, nossa, é assim, é como se eu fosse da família. E a pessoa se desarma completamente.
E quando vai com a equipe já é diferente, porque tem cinegrafista, tem motorista, tem tem luz, luz. aí é a televisão que tá ali, não é Sim. uma menina de tênis e Sim, mochila. sim. Então faz muita diferença. Eu queria aproveitar, Sila, mostra ali essa câmera aqui pra gente. Isso. É com uma câmera dessa que você viaja, É né, uma Lu? dessa e uma GoProzinha, que é Olha, a minha companheira. E você monta todo esse cenário, você se grava, você produz de alguma forma, você apresenta, você imerge na história dessas pessoas, né? É. Quem tem prazer ou vontade de entrar nesse mundo, quais são os aprendizados que você aconselha buscar, né? Aquela velha história, a primeira coisa, se você quer acreditar. Eu, assim, quando eu comecei minha carreira, o último veículo que eu queria era a televisão. Mas no dia que eu me apaixonei por aquilo, eu falei, não, é isso que eu quero, é aí que eu vou. E daí eu entrei e fui. Então, assim, é aquela história, você tem que perder noite de sono, né, comer mal, dormir mal, não sei o quê. Não me importa, sabe? É como se isso aqui me alimentasse. Então vale a pena. Então, acho que se acreditar, aí vai. E tem que ter técnica também, porque olha, essa câmera é uma câmera profissional, né? Essa que vocês viram. A Lu também edita, né? E edição, você tem que dominar um programa, você tem que conhecer de cor. Para você filmar, você tem que entender de fotografia, Sim. né? Para fazer uma boa produção, você tem que ter um bom repertório. Sim. É um conjunto de capacidades que você traz por um aprendizado que veio de uma longa jornada, né, Lu? Ou você saiu da faculdade pronta, assim? Não mesmo. Eu acho que o que foi muito bom pra mim foi ter começado numa emissora pequena. Uma emissora que me permitia tudo. Então, assim, você quer produzir? Vai lá e produz. Você quer apresentar? Vai lá e apresenta. Você quer dirigir? Vai lá e dirige. Então, eu vejo assim e falo assim, nossa, que bom que eu aproveitei as oportunidades que eu tive na TV Horizonte. Então, assim, eu entrei meio que, não sei se é a TV que eu quero. Tudo bem, é TV, mas eu não quero aparecer no vídeo. Mas já que a oportunidade estava lá, então vou aparecer. Tá, mas eu não gosto de editar. Mas a Ilha estava lá, vou sentar lá e vou aprender a editar. Então, eu acho que aproveitar as oportunidades é muito importante. Show. Vou falar agora do exterior, né? Eu fico assistindo seus programas, porque o mídia nós estamos fazendo, assim, selecionamos as pessoas incríveis que trabalham na área em Belo Horizonte. A Lu realmente é uma delas. E é muito bom ver quando você ultrapassa as fronteiras do nosso estado, né? E vai apresentar o mundo, né? E você já fazia isso na TV pequena, né? Que é tão difícil, a gente sabe, é muito mais difícil do que numa TV aberta, mas são muito poucas pessoas que têm a oportunidade de chegar dentro de uma profissão e ultrapassar essa fronteira, né? Eu quero começar lá na sua primeira viagem internacional. Como que foi e como você chegou lá? Tá. A primeira começou assim. Eu tava um dia vendo televisão e fui assistir o filme Na Natureza Selvagem. E eu cismei que eu queria ir pro Alasca. Só que meu dinheiro não dava pra ir pro Alasca. Eu falei, putz, o que eu vou fazer? E eu fui pesquisando, até que eu achei um lugar que chamava O Fim do Mundo. Eu falei, nossa, achei esse nome lindo. Pro Alasca não dá, mas pro Fim do Mundo vai dar. Era onde? Em Minas? No Ushuaia. Ushuaia. O pontinha da Argentina. Eu falei, Minas dá, Fim do Mundo dá. Vou pra lá. Eu falei, mas já que eu vou, não custa eu levar uma câmera, né? Aí começou, mas já que eu vou levar uma câmera, não vou fazer umas imagens tremidas, eu vou levar um tripé. Mas já que eu vou ter um tripé e uma câmera, eu vou levar um microfone. Daí, de repente, eu tinha o equipamento inteiro. Eu falei, não vou falar nada pra TV, vou levar, vou gravar e vou ver o que dá. Porque até então eu nunca tinha viajado sozinha. Sozinha assim, pra gravar sozinha. Fui. Aí comecei, falei, vou gravar só o Ushuaia. Eu fui o Ushuaia, aí depois eu subi pra El Calafate. Putz, El Calafate é linda. Vou gravar aqui também. Aí eu pensei, no começo eu disse, eu volto com um programinha de 5 minutos, aí a TV passa lá. Daí eu cheguei ao Calafate, aqui também. Aí Puerto Madrid, aqui também. Bariloche, aqui também. Aí Buenos Aires, poxa, aqui também. Aí eu voltei com 5, 6 programas de 48 minutos. Eu assisti, inclusive, de Bariloche, era enorme, não era? Era enorme. E excelente. Não, pois é, não, mas foi assim. Mas eu acho que a gente olha de morte de rir, né? Os sufocos, apertos que você passava. Aí, beleza. Aí, falei com a TV, olha, eu tenho aqui 5, 6 programas de 48 minutos, vocês querem? Eles quiseram. Claro. Aí eu falei, pronto, agora vamos oficializar. E a partir daí eu comecei. Depois fiz Bolívia, Peru, aí depois fui pra Europa. Aí comecei a fazer Europa também, e aí foi indo. E na Europa, o Achamos em Minas, primeiro que você fez?
Era Achamos Mineiros em Minas, não é isso? Achamos Mineiros na Europa. Na Europa, isso. Achamos Mineiros na Europa. Achamos Mineiros em Minas é ótimo. Foi, aí, na verdade, antes desse, eu fui fazer uma viagem pra Tailândia e pro Camboja. Ai, conta pra gente um pouquinho. Pois é, mas também foi uma viagem que era pra ser minha, assim. Particular. Já que eu vou pra Tailândia e Já Camboja, que- eu tenho tudo, vou levar, né? Aí levei. A gente tem um pouco, só um parêntese, que a gente tem um pouco disso, não tem? Quando você ama o que você faz? Mas é Parece que você vai desesperador. perder aquela viagem se você não registrar. Mas Não, daqui a pouco eu vou te Tá. falar uma que eu acabei de fazer, que eu me proibi. Eu falei, não posso. Tá. Porque a gente começa a ver tudo enquadrado. Não é? Assim, né? Um desespero. Aí eu fui pra lá e falei, já que eu tô com tudo, vou levar. E quem sabe? E eu tinha acabado de entrar aqui na Record, eu falei, eles não vão topar, né? Mas vou levar. Aí cheguei lá e mesma coisa. Aí fiz 5 programas na Tailândia, mais 2 no Camboja. E lá Aí você voltei. fez turismo, Tailândia e Camboja, ou Foi você achou turismo. mineiros lá? Não. Lá foi turismo. Tá. Eram minhas férias. Eu falei, vou só Aham. gravar. Daí eu voltei e comecei com o diretor, olha, tem esse material aqui. Mas você quer? chegou, editou e mostrou? Ou você... Não, cheguei, aí eu já tinha, que da primeira vez que eu fiz o outro, ainda não sabia o que ia dar. Esse Sim. eu já sabia que eu tinha o material que dava Sim. e tal. Daí eu falei, olha, tem esse material, vocês querem? Aí a gente fez uma série que chamava Cataíra Mundo Afora, que foi Tailândia e Camboja, que foi bem bacana. Aham. Aí depois a gente tinha que apresentar, eu falei, eu vou apresentar outros projetos. E a gente apresentou o Achamos Mineiros na Europa, que foi uma experiência muito legal também. Que a gente foi para vários lugares, assim, Dublin, Berlim, Paris, enfim, eu não lembro, foram 6, 7 países para achar mineiros. Mas como é que era? Você foi pra achar ou achou Não, e já foi achamos encontrar? aqui. Já tinha, Isso. o Leandro já tinha feito a produção, então quando a gente chegou lá, a gente já sabia mais ou menos quem ia encontrar, porque como estava longe, a gente não sabia se todas aquelas histórias realmente iam valer a pena. Então eu já sabia que eu ia encontrar, cheguei lá, mas quase todas, assim, valeram. Acho que só 1 ou 2 não deram programa, o resto Você foi sozinha ou você foi com alguém da sua produção? também. Sozinha? E com essa câmera ali? Essa, como foi oficial, foi com essa câmera, com a GoPro, com tudo. Tem muito cinegrafista, né, Silana? Que reclama do peso dessa É câmera. pesada. Eu concordo com você. É pesada. A gente volta com a coluna doendo, coluna e joelho. Tá. Vamos falar um pouquinho só sobre essas viagens no exterior. Aham. É diferente, você chegou sozinha, com tripé, com câmera, né, com uma produção para encontrar pessoas, você fala bem o idioma, como que você se virou nesse início? É muito diferente, principalmente porque, como eu tô acostumada agora esse tempo todo de Minas, Minas é muito informal. Sim. Minas tudo é muito nisso aqui, né? É, No carinho, na no amizade carinho. e tal. É uma porta que vai abrir Troca das outras e tal. de energia. Aí, de repente, você chega num país que é outra língua. E, claro, por mais que você fale o idioma, não é a sua língua, né? Uhum. Então, é diferente. Você não sabe quais são os limites ali, né? Você não sabe, você pode pedir um favor, você pode não sei o quê. Então, é uma produção mais delicada. Mas de país para país você vê muita diferença. Por exemplo, na Irlanda. A Irlanda é um país totalmente informal. Estou louca para conhecer. Você tem que ir. É uma delícia. E é um pessoal alegre, é bem informal. Então eu lembro que a gente foi numa cervejaria e tudo bem entrar, filmar, e todo mundo entrava na brincadeira e foi super divertido. Conhecem os brasileiros? Muitos? São Não, bem todo recebidos? mundo. Você fala que é do Brasil, todo mundo grita e nossa, eu sou de todo mundo a conhecer o Brasil e tal. Isso É bonitinho. mesmo? Ah. Agora, por exemplo, aí quando você vai para um país bem mais turístico, tipo a França, né? Quando eu fui para Paris, aí não, aí tudo já é muito mais protocolo, já é muito mais difícil. O francês é mais sisudo mesmo? Eu não senti isso, Não. pra te falar a verdade. O que você não. sentiu? O que você fez na França? Na França, nós também encontramos 2 mineiros e contamos as histórias deles, né? Então, assim, um era o pedreiro, o João, e aí foi muito legal, que a gente escolhia, a gente seguia o dia a dia dele, né? O que ele fazia e tal, e ele escolhia um ponto da cidade. Então, no caso dele, ele escolheu a Torre Eiffel. Então, aquela história, tínhamos autorização? Tinha, mas aí era difícil, porque o tripé, não sei o quê, não sei o quê, então já era muito mais difícil, totalmente diferente de Dublin, assim, que era um pessoal Sim. mais, não, vamos lá, gente. É dá mais um jeito. caseiro, né? É mais mineiro. É mais assim, mineiro. Por exemplo, alemão, ao contrário do que todo mundo fala, também é um povo super legal, super receptivo, que tudo que a gente precisou, dos lugares que a gente precisou gravar, todo mundo super alegre, aberto. Então, assim, é diferente? Mas é difícil, não. Eu acho que quando a gente vai, assim, sabendo que vai dar tudo certo, sabe?
com tudo bem produzido, Sim. dá Vocês já saem daqui até com a autorização para entrar, aí muito bem produzido, né? Então, assim, a gente já sai com a autorização tanto das pessoas quanto das famílias que não são do personagem principal, que vão participar, com lugares, com o lugar que a pessoa trabalha, tudo a gente já sai com a autorização prontinha. Mas vamos voltar lá no exterior, que eu assisti alguns programas seus e vi os mineiros. Acho que eles, quando te encontraram, falaram assim, nossa, que vontade de voltar para casa. Você sentiu isso em muitos? O que você sentiu, na verdade, desse contato deles com essa outra cultura e desses mineiros? Conta a história de algum deles pra gente. Vamos lá, a maioria, quando os mais novos, a diferença que a gente sentiu muito assim, os mais novos estão ali, estão naquele gás e tal. Os que já estão há mais tempo, apesar de não quererem voltar, é aquela coisa, o sentimento do imigrante é muito forte, né? Então, assim, tudo bem, a gente tá aqui, mas a gente não quer voltar. Mas se voltam também, não quer estar aqui, quer estar lá. Sim. Então, você sente que as pessoas são muito divididas. E todos, quando falam das perdas, né, que não puderam estar aqui, quando faleceu alguém importante, o pai, a mãe, o irmão. Então, as perdas, você vê que eles sentem muito. E sentem falta do Brasil, né? Por mais que esteja lá com a vida totalmente pronta, diferente, sentem falta, não pode falar que não sente. Mas, se não estou enganada, eu acho que nenhum dos que eu entrevistei tinham planos para voltar. Né? Todos. Você teria planos para morar fora? Eu gostaria, não te digo passar minha vida, mas eu gostaria de morar um tempo fora. Desses países todos que você visitou? Teria uma mistura de países para você falar assim, eu moraria um pouquinho de cada um, ou eu moraria nesse, apaixonei, né? Olha, os que eu sou mais apaixonada, Irlanda. Nossa, aí eu quero conhecer. Alemanha e Bélgica. Por São quê? os três Cada um países. deles. O que você traria de cada um, né? Pois é, o que une os três pra mim, Isso. e que eu acho que é incrível, é a alegria do Ah. povo. É uma alegria que se aproxima à alegria do brasileiro, assim, sabe? Que, por exemplo, todo mundo fala tanto dessa sisudez do alemão, tudo bem, eles são corretos e sinceros. Sim. O que eu gosto também. Sim, então, assim, da Alemanha, sim. eu acho que seria isso. Olha que bonito. De Dublin, essa alegria, assim, sabe? Eu gosto da alegria deles e tudo. Sim. Você sentiu sinceridade nisso, né? É. Nessa abertura. E a Bélgica também. A Bélgica é um povo festivo, é um povo assim, que você chega lá, você se sente mais ou menos em Minas, sabe? Olha, um povo nunca bem imaginei, gostoso. pra falar a Bélgica é verdade. bem legal. E tem uma das histórias também que é assim, que foi, inclusive, foi o pontapé assim, que tá. Eu tinha voltado, eu falei assim, vamos apresentar esse projeto pra Record, Leandro. Aí a gente tava, como que a gente vai apresentar e tal, e a gente recebeu um e-mail de uma pessoa falando assim que ele foi morador de rua, morava numa rodoviária de Poços de Caldas e uma pessoa ajudou ele muito a sair das ruas, não entrar nas drogas e deu emprego pra ele no restaurante. E quem era? História fantástica. Mas quem era? Quem o era? Mauro Tramonte. Ah, mentira! E eu e o Leandro, no dia que a gente estava sentado, conversando, como que a gente apresenta isso, a gente recebeu esse e-mail dessa pessoa. Mentira! Falando. Deixou, é pra ser, não tem outra gente. E não, agora conta mais dessa história. Ah. E hoje ele é um chefe de cozinha. Quem o ajudou foi o Mauro. O Mauro. Que ele falou assim que ele não tinha dinheiro, assim, de ir pra rodoviária, pro centro e tal. E o Mauro tinha uma cervejaria, um restaurante, não sei. E o Mauro foi lá e ofereceu o emprego. Que pra ele. fantástico, que tá E vendo, hoje gente? ele é um chefe super renomado em Luxemburgo. Que... Já tem um restaurante, hoje ele tá super bem. E ele foi o nosso primeiro personagem do Achamos Mineiros na Europa. O Mauro emocionou? Super, claro. É uma história que foi bem legal. Ah, nós vamos achar esse vídeo, vamos acompanhar um trechinho dele. Sim, sim. Ô Lu, nós estamos chegando ao final do vídeo, parece que começou agora. Foi né? rápido. Mas eu queria, eu tenho aqui não gosto de falar ping-pong, mas é pra gente te conhecer um pouquinho, né, em poucas palavras, sobre a Luciana Cataíra, jornalista, 3 pontinhos. Viajante. A representatividade, Lu, de um sorriso. Não, o sorriso pode abrir muitas portas. O ser humano. Eu procuro fazer o bem e ser honesta com o que eu sinto. Minas Gerais. É meu mundo, né? O jornalismo. É minha paixão. A televisão. Minha casa. O mundo.
O mundo é onde eu ainda quero chegar. Ainda tenho um mundão para percorrer, viu? A família. É tudo para mim. É o mais importante. Amigos. Ah, são minha grande alegria, meu grande prazer. Afeto e amores. Também. Vamos deixar para os nossos espectadores e principalmente, a gente está dentro de um canal universitário, né? Falando com universitários que eu tenho certeza, a gente que é formado com uma trajetória já aí dentro do jornalismo, te vê e fala assim, nossa, eu queria muito estar com esse mochilinho nas costas, né? E tá nesse mundo, né? Que é o mundo da televisão, que é o mundo, para quem tá de lá, é um mundo glamuroso, né? Conta para eles um pouquinho do que é ser jornalista, apresentadora, produtora, pra gente fechar essa história tão linda. Sim, vamos lá. Como sou eu mesma, que vou lá com a minha mochilinha, com câmera, tripé, microfone, eu não posso dizer que esse mundo seja tão glamuroso no sentido que as pessoas pensem, né? Que é só facilidade. Não, a maioria das matérias eu tô suada, descabelada, sem maquiagem, se você reparar, eu sempre tô caótica. Mas o que eu acho que até hoje me guiou foi ser fiel ao que eu sinto, ao que eu acredito. Então, quando eu me propus a ser uma pessoa que escuta histórias, eu me propus a isso. Então não importa, não tem glamour nenhum, tô suada, despenteada, mas eu tô ali pra ouvir sua história. Eu sempre falo assim que a minha história, que eu não sou importante ali, eu só sou um canal. Então é tratar com todo respeito as pessoas que você se propõe a entrevistar, independente de qual for a história, é o ser humano que tá ali. Então assim, tem que enfiar a cabeça aí. Eu sempre falo que às vezes eu não penso muito. Às vezes eu entro num ônibus, vou ficar 13, 14 horas sentado no rodoviário, ficar mais não sei quantas horas dentro de um outro ônibus. Então enfia a cabeça e vai, não pensa demais não. Se é a sua paixão, se você sabe onde que você quer chegar, enche o peito de coragem, fé e vai embora. E vai embora. Ô Lu, que prazer, que alegria Eu te adorei. reencontrar, que prazer. Fomos recebidos aqui com tanto carinho e te contar a sua história é uma grande honra pra gente. Ah, não, Obrigada eu por fiquei nos muito feliz. receber. Eu que viu? agradeço demais. A vocês que estão aí do outro lado, o programa Mídia, um programa do canal Universitário de Belo Horizonte, hoje veio contar a história da Lu Cataíra. Obrigada. E a gente vai sempre estar aqui contando a história de quem realmente a gente acredita que faz e que são pessoas especiais na mídia de Minas Gerais. Até o próximo programa. Muito um beijo obrigada. no seu coração. Obrigada, Amém. de coração. Obrigadão. Lindeza. Obrigadão a todos vocês.